Olha, todo mundo já sabe, mas é bom lembrar. O combate ao coronavírus é tarefa de todos. Aí tem gente que me pergunta, mas e o governo está fazendo o quê? Vou te falar. O governo federal está investindo mais de 400 bilhões de reais no combate aos impactos do coronavírus. Tudo para trazer mais proteção para você e para milhões de brasileiros. Só que é preciso que você faça a sua parte também. Como que você vai fazer? Seguindo as orientações de prevenção do Ministério da Saúde, lavando sempre as suas mãos e é fundamental usar máscara também. Então, vai sair de casa, já coloca máscara. Com a participação de todos, vamos superar este desafio. O cuidado com o Brasil e com os brasileiros continua. Quer saber mais informações sobre os trabalhos do governo federal? Então você acessa gov.br/proteger vidas e empregos. A CPI dos respiradores ouviu nesta terça-feira o secretário estadual Jorge Eduardo Tasca, da administração. O secretário depôs na condição de testemunha e rebateu muitos dados e críticas feitas pelos integrantes da CPI. Isso gerou momentos de confronto, como quando o relator, deputado Ivan Nats, do PL, disse que na comissão Tasca não poderia fazer perguntas, estava ali para responder e atacou a condição de oficial da Polícia Militar da testemunha. O senhor não está falando com o seu soldado, o senhor está falando com o deputado estadual que está tentando aqui esclarecer o que aconteceu. Lá no Estado, vocês falam com seus soldados. Eu reitero meu pedido aqui de respeito à minha pessoa, à minha história profissional e à nossa categoria. Passado o momento de tensão, Tasca declarou que só soube da compra do pagamento antecipado dos respiradores dia 28 de abril, quando a notícia foi divulgada pelo site The Intercept Brasil, e que o grupo de WhatsApp criado para ajudar nas compras de insumos para a saúde nunca tratou deste tema. O secretário disse que retiraram um projeto da Assembleia que autorizava o pagamento antecipado de produtos para combater a pandemia foi do então secretário Douglas Borba. O secretário da administração disse não ter acompanhado o processo de compra e pagamento dos respiradores por não estar na alçada de sua pasta e encerrou seu depoimento ao dizer que o governo quer a responsabilidade de todos os envolvidos. Doa a quem doer. A gente continua falando da situação da pandemia em Santa Catarina. Em Balneário Camboriú, de acordo com o último boletim divulgado nesta terça-feira, a taxa de ocupação de leitos é de 69%. Mas com o aumento do número de casos e o registro de mais de 20 bares e similares sendo interditados durante a pandemia por descumprirem regras de segurança para evitar a propagação do coronavírus, nesta terça-feira, a Prefeitura publicou um novo decreto com medidas restritivas para locais públicos, bares, restaurantes, hotéis e padarias. Eu vou conversar ao vivo agora com o prefeito de Balneário Camboriú, Fabrício Oliveira. Prefeito, gostaríamos de saber o que muda a partir de agora com esse novo decreto. Boa tarde. Boa tarde, prazer poder participar aí com vocês. O decreto que nós reeditamos, ele atribui medidas mais restritivas em relação ao funcionamento, ocupação de espaço de cada local, a maneira, os clientes não poderão permanecer de pé no ambiente somente quando for ao caixa ou quando for ao sanitário. Não será permitido mais filas na frente do estabelecimento. Tudo isso para que nós possamos conter a aglomeração e a economia ela possa subsistir ao combate e controle da pandemia. Existe uma restrição também em relação ao uso de narguilé? Narguilé também, justamente o compartilhamento do narguilé em alguns locais, às vezes gerava, não somente a aglomeração, mas também a falta de cuidado em relação à propagação do vírus. Então, essas medidas também puseram o rigor na penalização. Hoje, nós temos também uma validade, um decreto que, além de multar o promotor de eventos ou promotor de festas em locais particulares, em casas, por exemplo, nós também multamos aqueles que fazem festa, o proprietário do imóvel. Além de interditar, também aplicamos a multa. Muitas pessoas que vêm de outros lugares de Santa Catarina estavam locando casas em Balneário Camboriú para promover encontros com música, DJ e aglomeração, sem nenhum cuidado, sem nenhum critério. Ao ponto, por exemplo, de ontem, nós encaminhamos junto com a polícia para poder prender
uma pessoa que, inclusive, estava positivado para coronavírus e promovendo festa na nossa cidade. É um absurdo, né? A gente realmente não consegue entender como as pessoas fazem isso ainda, né, prefeito? Deixa eu te perguntar em relação à questão da ocupação de leitos, que em Balneário Camboriú é de 69%, mas nós temos alguns municípios que já entraram em colapso. A Grande Florianópolis está à beira disso, com uma taxa de ocupação de 94%, e dependendo de um posicionamento do governo do estado, que é quem responde pelos leitos disponíveis em Santa Catarina. Tem já algum posicionamento aí para a região de vocês em relação à ampliação do número de leitos? Olha, o que nós estamos fazendo aqui é os últimos 6 leitos que nós abrimos. Eu abri um hospital municipal só para combate ao coronavírus. Abri com 20 leitos de UTI e agora ampliamos com mais 6. Mas são soluções regionais, através, né, do compartilhamento dos prefeitos, que estão ajudando também a manter. O Estado nos mandou respiradores, mas ainda não estão sendo usados, mas deveremos utilizar para a possibilidade de abrir mais leitos de UTI, mas por enquanto as soluções estão sendo conversadas regionalmente e distribuídas entre nós. O Hospital Marieta há leitos ainda, o nosso hospital tem leitos ainda, mas nós estamos estudando a ampliação de mais 40 leitos lá no Hospital Marieta e a possibilidade de mais 4 leitos aqui no nosso hospital. A dificuldade qual é? Principalmente equipe médica e uns insumos, que também alguns deles não conseguimos. Ok, prefeito, muito obrigada pelos seus esclarecimentos e a gente, claro, tem que pensar nisso, porque não adianta ter leito e não ter equipe médica e nem insumos para poder tratar os pacientes, né? A gente vai conversando aí na sequência. Muito obrigada e boa sorte aí sempre no trabalho de vocês, que eu sei que não está sendo nada fácil. Muito obrigado e agradeço a oportunidade. Obrigada, até a próxima oportunidade. Olha, uma pesquisa realizada pela Serasa mostra que o coronavírus impactou também na vida financeira do consumidor. E não só em Santa Catarina, mas em todo o Brasil, cerca de 73% dos brasileiros sentem as consequências. Se as finanças já eram uma preocupação constante no dia a dia de diversas pessoas, com a vinda da Covid-19, isso se intensificou. De acordo com uma pesquisa realizada pela Serasa, feita após as medidas de restrição econômica e isolamento social, a pandemia afetou de alguma forma a vida financeira de 73% da população economicamente ativa. A pesquisa também aponta um aumento de 5 pontos percentuais na taxa de desemprego se comparada com o mesmo período do ano passado. 41% dos entrevistados associam sim esse aumento à pandemia. 54% das pessoas que perderam o emprego recebiam menos de 2 salários mínimos e 89% das pessoas afirmam que já sentiam uma queda na renda familiar. Essa diminuição de renda vem de uma diminuição do número de CLTs, o aumento do número de autônomos e um aumento do número de desempregados. E essa faixa da população já é uma faixa que tem uma renda considerada baixa. Cerca de 54% tem uma renda até 2 salários mínimos. Sendo assim, essa é a faixa percentual da população que tem uma maior dificuldade na retomada, demonstrando que não só a curto prazo e com os dados dessa pesquisa a gente já percebe um impacto negativo no cenário, como essa situação pode se prolongar a um longo prazo. O Jorge é um exemplo de quem perdeu o emprego durante a pandemia, mas já se recolocou no mercado de trabalho. Viu uma perda no emprego, né? E também sofri um acidente também, são diversas coisas, tive que ir para o hospital, tinha que passar por uma cirurgia e por causa da pandemia também tive que ficar aguardando, porque foi cancelar todas as cirurgias eletivas, né? Eu tive que aguardar também, agora estou me recuperando, estou no auxílio doença, tem todo aquele transtorno para você conseguir, porque tudo fechado e aí você tem que ficar aguardando, tem que ficar esperando. Já consegui um emprego, porque pela minha área, que eu sou técnico de enfermagem, está sendo assim muito rápido o retorno, né? Porque está necessitando de profissionais, então pela minha profissão eu consegui rápido. Outro dado relevante é sobre a prioridade de pagamentos. Em primeiro lugar está a compra de alimentos, seguido do pagamento de contas essenciais. Porém, a inadimplência dessas contas ainda continua. O impacto nas dívidas e na priorização das contas tem sido através de o aluguel deixou de ser uma prioridade e foi colocado para depois do objetivando a alimentação e as contas básicas, que aqui na Serasa a gente chama de utilities, conta de água, de luz e de gás. Essas são as prioridades, alimentação e utilities. No entanto,
entanto, quando a gente olha para os indicadores de inadimplência, eles já vêm sofrendo uma alteração com o aumento da inadimplência das utilities, demonstrando uma dificuldade de pagamento mesmo dessas contas mais baixas e que são declaradamente prioridades pela essa população. A estimativa é que essa situação de dificuldades financeiras continue até que a retomada das atividades econômicas sejam normalizadas. E a gente encerra o Meio-Dia Catarina por aqui. Muito obrigada por sua companhia. Amanhã, 12h40, estou aqui te esperando. Tchau, tchau.